Olá, sejam todos bem-vindos a mais um filme do nosso canal Colibri Back Office. Muitos vídeos nossos não só têm servido para tirar dúvidas, até como um treinamento particionado das diversas ferramentas do sistema Colibri, de algumas ferramentas inclusive de parceiros, né? Mas uma coisa que tem se mostrado e que nós temos feito isso um pouco mais devagar, é mostrar a necessidade de planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico. A segunda coisa é que esse planejamento estratégico, né, se adotado, é necessário que os processos sejam transformados em rotinas, né? A existência de processos sejam transformados em rotinas. E sempre lembrando que todo processo e toda rotina ele não é imutável no tempo. Então ele vai, com o tempo, ser devidamente alterado, reanalisado, dependendo de como a realidade muda. Não só a realidade externa, né, ao ambiente em que se localiza a empresa, mas também internamente. Então hoje nós vamos falar de uma coisa extremamente bem simples, que é a questão do cadastro de fornecedores. É importante citar, e aí nós vamos fazer, que esse cadastro de fornecedores, como fruto inclusive de aprendizado em diversos clientes, esse fluxograma que vai ser demonstrado, ele é baseado numa realidade, baseado, obviamente, né, inclusive o reflexo disso nos diversos filmes, e os dois filmes que vamos citar, né, devem ser usados também como a parte da contextualização da montagem desse fluxograma. Então, a primeira coisa que eu gostaria de citar é entrar aqui nas playlists, né, entrar nas playlists e irmos até a parte do back-office, né? Então, vamos aqui à parte de cadastro do back-office, tá? CBO cadastro, vamos ver aqui a playlist completa, né? E aí nós vamos aqui, bem aqui para baixo em primeiro lugar, tá? Que é esse daqui, tá? Então, nós vamos postar ao longo do tempo falando sobre planejamento, tá? Então, aqui é importante ver esse vídeo de planejamento de cadastro de fornecedores, tá? Ou seja, de como você se planejar para isso, né? Para realizar esse planejamento de cadastro de fornecedores, né? E, num segundo momento, né, nessas playlists também, o cadastro de fornecedores em si. Desculpe, né? Acabei voltando muito. Vamos voltar aqui de novo, né? E aí você tem aqui um outro filme, tá? Que é mostrando o cadastro de fornecedores, que é esse vídeo aqui. Cadastro de fornecedores. Então, esses dois também estão agregados com esse filme. E para a gente concluir, sendo mais rápido, né? O que nós fizemos? Um fluxograma multifuncional de cadastro de fornecedores, em que eu separei nesse multifuncional a pessoa jurídica e a pessoa física. Então, a nível de processo, né? A primeira pergunta é um novo fornecedor? Não, se ele não é um novo fornecedor, já está cadastrado no sistema, então fim, acabou, você não tem que fazer mais nada. É um novo fornecedor? Sim. Ele é pessoa jurídica ou é pessoa física? Ah, ele é pessoa jurídica. Então, a primeira coisa que você vai fazer é importar o arquivo XML da NFE gerado na primeira compra. Ou seja, esse fornecedor vai lhe gerar um XML, né? Que basicamente é a própria NFE. E aí, esse XML você vai importá-lo por dentro do back-office. E aí, o que vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é que ele vai checar se o CNPJ existe cadastrado ou não. E aí, o que a pessoa deve fazer? Aceitar o cadastro, aceitar cadastrar o fornecedor com o CNPJ do gerador da NFE sugerido ao processo de importação, no processo de importação. Então, na hora que está fazendo a importação, ele vai dizer e aí você vai aceitar o cadastro desse fornecedor, tá? Feito isso, não entrando agora no mérito da questão que vai ser colocada a importação de nota num outro vídeo, tá? Mas aceitar a importação, se você vai fazer só o cadastro do fornecedor, isso você pode aceitar o cadastro e pode sair da importação da nota se não quiser importar a nota, tá?
Depois disso, é necessário revisar e ajustar o cadastro de acordo com as normas da NFE. Por quê? Porque se de repente você precisar fazer uma devolução de mercadoria, esse cadastro tem que estar bem ajustado, como o e-mail, como o telefone, como a questão do espaço entre as palavras. Se tiver 2 espaços, não vai rolar. Então, pode acontecer no processo de importação, pode acontecer situações como essa. E mais, cadastros incompletos, porque determinadas características, itens que devem constar, não vão vir junto com a nota fiscal, né, com os dados desse fornecedor. Então é importante. Lembrando que na hora que você importa, vai aparecer uma mensagem no cadastro dizendo que esse cadastro foi feito importando dados a partir de uma NFE. O passo seguinte é vincular as formas de pagamento inerente ao fornecedor. Ou seja, você cadastrou um fornecedor, você vai escolher dentre as formas que você tem cadastrada no back-office, você vai dizer, não, desse cliente eu pago para ele com 15 e 30 dias. Cadastra as duas, dependendo da negociação que você está fazendo. Então, para cada fornecedor, você tem que fazer isso necessariamente. E aí, lógico, terminou esse processo, o processo foi realizado. Aí a outra pergunta, e se for pessoa física? Aí você tem que cadastrar manualmente o fornecedor com seu CPF, né? Porque se é basicamente uma pessoa física, né? O procedimento correto, obviamente, seria a partir disso. Você tem que fazer o cadastro dele para poder gerar não só a entrada de mercadoria no estoque, mas gerar contas a pagar. E o procedimento correto pelas regras fiscais do Brasil, né, seria você fazer a entrada dessa mercadoria com você recolhendo o imposto. Esse é o procedimento correto, tá? Mas não como esse fornecedor não tem CNPJ, ele vai se fornecer, então você precisa fazer o seu procedimento de gestão, que é incrementar estoque e gerar contas a pagar. Então, nesse caso, você vai cadastrar manualmente o fornecedor com seu CPF. Tá? E também, na sequência, vincular as formas de pagamentos inerentes a esse fornecedor. Eu vou pagar esse fornecedor a cada, 15 dias. Vamos supor que seja um fornecedor de verdura, que ele fornece para você a cada 2 dias. Então, você vai dar entrada nessas notas a cada 2 dias. E aí, no período de 10, 15 dias que você vai pagá-lo, você vai agrupar essas notas, seu financeiro vai fazer esses pedidos, né, essas compras realizadas e vai fazer o pagamento. Tá? Então, esse é um fluxograma que ajuda, né, e sempre lembrando, por que da necessidade de sistematizar esses processos e criar as rotinas? Porque ninguém é ad eterno, né? Ou seja, você vai ter pessoas novas que vão entrar e tudo mais. E se você tem tudo isso estruturado, o processo de treinamento, de implementação da rotina se torna extremamente mais rápido e menos perda de tempo. Então, não se esqueçam de dar uma olhada nos vídeos citados, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, não se esqueçam de dar o seu like e até o nosso próximo vídeo.